pensativo, tá olhando pro campo, acertou, errou. O que aconteceu com o Flamengo ontem? Por que não conseguiu vencer o Fortaleza? Mérito do rival ou faltou alguma coisa para o Flamengo? Eu não sei. O time foi armado num 4-3-3 real ontem, Pascoal, com o pessoal jogando mês passado e o Gerson ali armando o time. O que você achou, hein, Pascoal? Quero te ouvir. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o segundo. O segundo tempo o Flamengo não voltou, né? O Flamengo saiu do primeiro tempo, o jogo já não foi um espetáculo, né? Mas no segundo tempo o time nem voltou para a etapa complementar. Botar a culpa no garoto que fez o gol contra é pesado demais. Até porque tem polêmica nesse gol contra aí. Pesado, daqui a pouco a gente chega. Tem gente que diz que teve um empurrão. Depois a gente vai ouvir. Tem gente que teve um empurrão. Teve gente que falou que teve um empurrão em cima do Wesley. Ponto. O Flamengo teve chances no primeiro tempo de virar o jogo, teve chances de sair com uma condição melhor no placar. Essa aí, por exemplo, o Pedro perde esse tipo de gol, né? Deu uma meia bicicleta ali e acabou botando a bola no travessão. É difícil ele perder um gol desse calibre. E esse lance aí, vai falar do lance ou só do jogo? Daqui a pouco a gente tem os áudios do VAR e aí a gente fala lance a lance. Por enquanto eu quero entender de bola, de futebol, 4 linhas, substituições, desempenho. Aí no segundo tempo o Tite começa a fazer... na verdade não é nem mudança, né? O que o Tite fez foi tirar os móveis da sala, colocar no quarto, tirar os móveis do quarto, colocar na sala, tirar a cozinha, botar na lavanderia, tirar a lavanderia, botar no quintal. Ele foi mexendo, ele foi transformando o time do Flamengo, né? Você tá na direita, não quero você na direita não, vem pra esquerda. Ô Gerson, o que você tá fazendo no meu campo? Vem pra cá. Aí começa a querer encontrar fórmula. Começa a querer encontrar formato pro time. E acaba, o Flamengo no segundo tempo, aquele negócio que a gente, claro que o Flamengo não vai repetir esse tipo de atuação quando for jogar, quando tá na ponta da tabela. Não, isso aí não repete. Isso aí pode esquecer que o Flamengo não repete. Quando o quê? Ele estiver na ponta da tabela? Quando for jogar contra os times da ponta, Palmeiras, Bahia. For jogar contra o Bahia, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, aí é outra situação. Empilhou atacante o Tite ontem, né? Lembrou alguém? Não, a gente já viu isso acontecer no Flamengo. Não, ontem ele queria gol, porque aí começou a botar Carlinhos, botar Pedro, botar Gabigol e tal. Agora, posso falar uma coisinha? Pode. Eu já fiquei chateado na Eurocopa, porque o jogador com a chuteira 44 e o outro com a chuteira 42, o gol foi anulado. O joelho do Gabigol está na frente, é impedimento. Mas a lei... Dizer que ele está comemorando até agora. O que tem de meme na internet zoando o Gabriel, coitado. A bandeirinha foi muito bem no lance, que ela marcou na hora. Sim. Ela marcou na hora. Mas se ela foi bem no lance, ela tinha razão, Vasco. Parabéns pra ela, porque tem muito bandeirinha, sabe o que acontece? Fica ancorado no VAR. Não, se os caras dão lá, eu não vou dar nada, não, se os caras vê lá. Não, ela foi corajosa. É bonito isso. É bonito ter coragem pra determinar o que ela viu no lance. Ela viu, marca, tá certo. Tá correto, aplausos pra ela. Muito bem, aplausos. Mas aquele risco que fizeram ali, Pascoal, não me parece só um joelhinho. É um joelho. 42 com 44, é um joelho. Não é? É o joelho da frente. Eu fico com a impressão de que tem o ombro, o joelho, de que não era um impedimento tão difícil assim. Assistindo o jogo, eu não sei se vocês estavam também assistindo. Na hora, não. Mas não, eu tive a sensação, e quando começa a traçar a linha, eu me lembro em casa de uma conversa assim, não, peraí, mas não precisa traçar a linha. Tá Dá claro. pra ver que ele tá impedido. Eu olhando assim também, que na hora eu não vi, olhando ali, eu falei, eu não consegui ver, confesso pra vocês. Jura? Porque eu acho que o Gabriel passa pelo jogador assim. Aí falaram que foi... Aí é o frame, né? Quando faz a linha, né? Aonde faz a linha. Aí, eu sei, teve um jogador, o Gerson. O Gerson falou, não, tem que botar um frame atrás. O Gerson entendendo. Enche a tela aí pra gente já com não lance. chega a jogar o que você joga ainda. Põe o lance assim, então, olhando, né, disseram que quando foi traçar a linha do impedimento, Djalma, a bola já tinha saído, já tinha raspado na cabeça e ido para a direção do Gabriel. Isso eu acho que pode ser analisado. Pode ser. Mas eu achei, assim, mínimo, mas achei um pouquinho de... Estava impedido, né? Não tem pouco impedimento ou muito. Eu achei que estava, mas na hora do jogo eu achei que não estava, não. Eu achei que ele veio de trás. A impressão que eu tive na hora do jogo é que ele passa pelo adversário e toca a bola. Aí depois, com a linha traçada, aí vai a questão do frame, né? Vamos discutir o frame. E achei muito legal, muito corajosa a entrevista do Gabriel depois do jogo. E eu achei legal ele entrar, falei isso ontem, achei que tinha que entrar, a mesma relação com o Dudu, tem que ir voltando. E na entrevista, ou seja, a gente vai mostrar, ele dá uma reclamada de que não está tendo essas chances todas, né?
jogo sim, jogo não, fica difícil entrar em forma e tal. Óbvio, ele quer pelo menos meia hora todo jogo. Às vezes vai dar certo, às vezes não dá. Agora, com todo mundo voltando, aí fica mais difícil. O Cebolinha já está recuperando, já está disponível. Então, está disponível. O próximo jogo fica mais difícil para ele. Mas eu gostei muito, pô. Queria um gol dele, queria um gol do Dudu, porque esses caras merecem. Eles fizeram história e têm capacidade de ser titular. Amanhã depois muda a fase aí, o Gabigol é titular de novo. Por que não? Você sabe, gente, que é isso. Estamos falando do cara que tem uma história imensa. Legal ele comemorar. Imagina a vontade que ele estava de era este momento que eu queria mesmo. É o cara decidindo o jogo, empatando e tal. Aí a torcida ia, colocava no colo de novo e tudo. Olha lá, deixa eu ver. Agora, é isso aí que foi impedimento? Aí tem que ver onde sai a bola. Pra ver o toque na cabeça, o toque na cabeça ali. A hora do toque na cabeça. De chegar no Gabriel. Vamos ver. Toca em quem ali antes? Olha lá, pum, vai cruzar, vai repetir. Ó, pam, tchum. É difícil, mas eu acho que é o Carlinhos que toca de cabeça, não é? Carlinhos desvia. Mas assim, o importante foi que o primeiro jogo. Aí, ó. Primeiro jogo depois dessa. Se o toque tiver certo ali, Djalma, aí ele tá impedido. Ele tá lá na frente, né? Então, falei, se eu achei o frame foi correto, se essa foi a hora real... Mas essa é a reclamação da torcida do Flamengo, que o frame não foi parado no momento certo. Cara, mas aí é muito difícil, né? É difícil. Aí, pra quem tá manejando o instrumento lá, eles que tem que saber. Mas eu acho que o importante foi que, assim, depois dessa polêmica toda envolvendo o Gabigol, saída, camisa de Corinthians, foi o primeiro jogo que ele entrou assim e rendeu bem, correu bem. E é o que ele falou, eu acho que ele não só pela história que ele tem no Flamengo, mas ele, assim, precisa mesmo de minutos. É um jogador que a gente não pode descartar o Gabigol, achar que não tem valor, né? Então, assim, a própria torcida do Flamengo já está entendendo que, peraí, só vestiu a camisa do Corinthians, mas vai pro Palmeiras? Não é melhor estar aqui com a gente? Então, tem torcedor do Palmeiras, do flamenguista ontem apoiou o Gabigol. Então, assim, eu acho que ele pode dar a volta por cima e no campo... É a única maneira que ele... precisa jogar. Exatamente. Por isso que na entrevista ele fala assim, é difícil porque a gente entra um jogo sim, outro não. Tudo bem, o Tite tem suas preferências e tal, mas ele está defendendo E acredito que agora, a parte dele, infelizmente, mas com a volta dos jogadores vai ser mais difícil ainda dele jogar. Ele não foi uma opção considerada pelo Tite em muitos momentos, né? Até para o jogo de ontem, assim. Não sei se ele deveria ter começado jogando ou não, mas acho que houve momentos em que ele poderia ter sido melhor aproveitado, melhor utilizado, enquanto estava à disposição, porque eu não estou ignorando aqui todas as polêmicas, e não foi. Então eu fico em dúvida se ele vai conseguir ou não o espaço que ele está pedindo. O Matheus Gonçalves ia entrar pela esquerda, Gabriel, antes de voltar pro jogo? Ele começou pela direita, depois passou para a esquerda. Vocês têm que resolver o que vocês querem. Entendeu? E o Gabriel jogando no lugar do Matheus. É muita mudança. Tirou a mudança da sala, botou no quarto, tirou do quarto, botou na cozinha, tirou da cozinha. Vamos lá, vamos ver o Gabigol aí. O Gabigol reclamando do Tite. Aí botou o Gerson para jogar na ponta direita. Terminou com 3 centroavantes. Terminou cheio de atacantes, sem ninguém para fazer a bola chegar. Aí é o seguinte, ó. Bateu água no queixo, minha senhora. Começou a querer nadar, porque tava difícil. Tava aquela dificuldade, não tava mole não, porque o Flamengo não jogou o segundo tempo. Eu vou falar isso de baixinho para não virar fofoca. O Flamengo não jogou nada no segundo tempo, hein? Quero explicar isso aí para você. Aí o Fortaleza tomou conta do jogo. Puxa vida. Eu vou te falar outra coisa então, hein? Não é fofoca não, o Tite não conseguir uma virada, hein? Ele não consegue fazer o time dar uma virada quando sai perdendo, hein? Também tem isso. Mas vamos no Gabigol. Isso? Como minha vida é difícil. Vamos no Gabigol, vai. Sabe uma coisa, outra coisa que eu quero falar para você? Tô calado. Ó, vou falar outra coisinha aqui para a senhora, para não assustar muito, não. Porque é o seguinte, ó. Empatou com Cuiabá. Daquele modelo sofrido, hein, para empatar. E ontem perdeu bem perdido, hein? Vamos entrar nos lances, mas depois de ouvir o Gabriel. Eles começam o assunto, aí eles vão no outro assunto, eles engatam aqui. Os únicos que têm comprometimento tático aqui são meus boleiros. É Flamengo, né, Pascoal? É Flamengo. Não é meu goleiro, ninguém tem comprometimento tático. O Flamengo Fala, vai Gabigol. passar esse momento aí. Não tem nada decidido ainda, se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência. Buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Primeiro que não foi um afastamento, né? Foi em comum acordo essa decisão. Tinha sim uma possibilidade de eu sair agora, tanto por causa de minutos jogados, que eu
sinto que eu preciso ter mais minutos. É claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas eu sinto que eu preciso de minutos, preciso pegar ritmo, isso você consegue jogando, né? Eu tenho entrado um jogo sim, um jogo não, 15 minutos, 12 minutos, e foi bem complicado. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram, e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo. Quando eu tiver uma decisão, eu vou ser o primeiro a comunicar a todos. Bom, tá aí. A verdade de momento o Gabriel fica até o fim do ano, então acabou aquela história de completar ou não 7 jogos do Campeonato Brasileiro, vai completar e vai fazer mais jogos. E a outra coisa, o pré-contrato foi feito pelo Palmeiras, entregue ao Gabriel e não foi assinado até este momento. Essa é a verdade. Então, diante disso, Mauro, ele dá aquela resmungada. Por que tem tantas mentiras? O que estão mentindo? Tudo que eu leio dele está acontecendo. Tem um contrato para assinar com o Palmeiras, vai assinar ou não, se quiser, que ele falou. Eu não posso responder pela imprensa inteira. Eu confesso que assim, eu não li tudo que saiu em todos os alguma lugares. Coisa, mas enfim, independentemente de ter notícia errada ou não, a gente entende mesmo que hoje em dia muita gente se precipita, todo mundo quer dar o furo, todo mundo quer ser o pai da criança, o pai da notícia e às vezes exagera. Mas nesse caso dele eu nem vi tanto exagero, tá aí a situação. Agora, não sei se ele vai ter tantos jogos para fazer, vai depender do Tite. Eu estou nessa do Djalma. Quando chegar todo mundo, o Cebolinha já está voltando, daqui a pouco o Bruno Henrique, né? A concorrência está grande. Mas, ele está pedindo assim, me dá meia horinha, né? Aí tem que tirar o Pedro, só que o Pedro já é o artilheiro do ano no Brasil, né, gente? Tirar, que eu falo assim, não para começar o jogo. O Pedro já fez 2 gols, tira o Pedro e põe meia hora o Gabigol. Só que aí o Pedro fez 2 e vai querer fazer 3 se o jogo estiver permitindo. Vão ser mais escassas mesmo as oportunidades para o Gabigol. Ele tem que mostrar muito no treino. Se ele entrar do jeito que ele entrou ontem, Djalma, ele tem vaga? Titular, ele já não é, né? Da equipe faz tempo. Mas assim, ele não está entrando mais na posição do Pedro. Ele não entrou nenhum jogo todos esses jogos que ele não entrou como o 9 ali, como o centroavante. Ele está jogando mais flutuando, até jogou bem. Mas, Dani, o futebol, ele muda rápido. Quem imaginaria? O Flamengo ofereceu 5 anos de contrato para ele ano passado. Chegou esse ano e ofereceu 1. O futebol muda, depende única e exclusivamente dele. Se ele começar a entrar, que seja 5 minutos, vai fazer um gol, no outro jogo ele vai entrar 20. Vai fazer outro, vai entrar no intervalo e depende dele. E pode virar titular do Flamengo? Pode, lógico que pode. O Gabigol não pode ser titular do Flamengo? Depende dele. Potencial ele já demonstrou no Flamengo que tem, né? Dele e do técnico, né? Aí é que tá o problema. Dele e do técnico. O técnico ajeitar, por exemplo, ele jogar com o Pedro, como já aconteceu, né? Pedro e Gabigol e tal. Mas não parece ser a vontade do Tite, né? Com as opções que tem. Não, o Tite nem no melhor momento do Gabriel, quando ele era treinador da seleção brasileira, levou o Gabriel para a seleção. Ele utiliza a sua opção só se estiver perdendo, só quando está perdendo. O Dorival não tinha o Bruno Henrique na época, né? Descobriu, não é que ele descobriu que dava certo jogar. Ele também foi uma necessidade, ele adaptou e deu certo. Sim. Mas foi uma necessidade que o Bruno Henrique estava machucado. Tendo o Bruno Henrique de volta, Cebolinha, Arias... Os 4 da seleção. Tem uns 15 jogadores para entrar de titular antes do Gabigol nesse time. Só cabe 11. E até mesmo quando o Gabigol estava bem, assim, não jogando na função de 9, o Tite estava optando, o Lohan jogou vários jogos, e agora o Matheus Gonçalves que jogou, tirou... Então, assim, até mesmo da garotada, ele está no momento, ele está atrás. Exatamente. Fecha aí, Pascoal, esse Gabriel, que a gente tem que olhar os lances ainda do jogo. O Gabriel que entrou ontem me interessa. O Gabriel que entrou ontem me interessa. Eu gosto dessa ideia. Não ficou preso fixo, saiu para jogar para a direita, saiu para jogar na esquerda, pediu bola cruzada, pediu bola trabalhada na frente da área, tentou botar os companheiros na cara do gol. Esse Gabigol me interessa. Esse aí interessa. Agora, não interessa é o Gabigol parado, o Gabigol sem aquela aplicação. Parece que ele sentiu, né? O Gabriel sentiu definitivamente que ele tem ainda alguma coisa a mostrar no Flamengo. Ele ainda quer deixar uma boa lembrança no Flamengo. Porque depois de todos os acontecimentos, depois de todas as falas dos dirigentes do Flamengo, que mostravam claramente que não o queriam mais no time, depois da última fala do empresário dele, né, não acertando uma possível renovação de contrato e encaminhando em conversas com o Palmeiras o acerto para ele jogar no Palmeiras,
que seria nesse meio de ano. Mas como o Flamengo pediu 30 milhões e o Palmeiras ofereceu 6, o negócio ficou muito distante, não teve negócio, né? Não teve acerto. Então, no fim do ano, ele já tem um pré-contrato. Já falei para vocês que o pré-contrato já foi entregue há uma semana e tanto. Só que ele não assinou ainda, Só que ainda não foi devolvido com assinatura. E nem precisa, porque o que vale mesmo é o contrato definitivo que é assinado depois. Então ele já sabe quais são as bases, o que foi acordado entre o Palmeiras e o representante dele, para que ele venha jogar na próxima temporada no Palmeiras. Claro que isso tudo pode mudar, né? Porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Que dirá 6 meses. Olha aí, e essa verdade aí, é verdade ou é mentira que o Wesley foi empurrado e por isso mudou a direção da bola e ele acaba fazendo o gol contra? Tem áudio do VAR pra gente ouvir, mas antes eu quero ouvir vocês. Eu quero ver ali se o cara tá tão perto dele assim para empurrar. Ó, deixa eu ver. Tem que ser mais fechada essa imagem, né? Aí isso aí também não me resolve, que aí o cara já tá longe do Wesley. Aí fica longe. O Wesley que ontem jogou pela primeira vez valendo 200 milhões de euros numa multa, hein? Pensar que o Vinícius Júnior foi 44 e o Wesley aumento de salário e tal, e aí teve essa infelicidade. Ele foi sondado pela Europa recentemente, aí né? Teve a 12 milhões de fazer euros. isso aí, né? Já que vocês estão querendo ver a Mas, imagem fechada, vamos queria ver ouvir ali. então o VAR Vamos para a ver. gente fazer o nosso debate na sequência, porque na imagem do VAR tem mais próximo tá, ali legal. para Aí entender fica mais o que fácil pra gente aconteceu ver. ou não. Roda aí pra gente, por favor. Ataque, ataque! Pra mim, gol, limpo! Limpo! Contra ali, foi contra. E a disputa, vejo a disputa interferência dos dois nenhuma, não, jogadores. Então, possível... A 4 baixa. Checando o gol. Não. Checando Quatro baixa. o gol. Isso é uma possível falta. Do Ele checa lá, mas não foi não. Não, para com isso, gente. Antes. Não, É demais. Eu tenho Esse- não tem influência Duas ali, mãos gente. estão nas Para. costas. Vai saber a força. Ele Não, pôs não a mão pode nas ficar costas do pegado Wesley. mesmo. É. Não Quero tem ver influência, gente. possível Para. empurrão, tá? Esse daqui? Aí já botou o corpo dele pra frente, ó. O Wesley não Os também três, os três jogadores. Ele vai checar lá, ele checa. O jogador do Flamengo também Ele apoia a mão no chega Ceará. lá. Não aparece mais, tá? O Wesley e a reação do Wesley não é de quem foi empurrado. Não. Dani, vamos voltar Checando. naquilo que a gente estava falando ainda há pouco, que o jogador se joga. Se o Wesley cai no chão, a interpretação do pessoal do VAR é que o empurrão foi forte. Isso. Ele não caindo no chão, só encostou a mão. Porque você não tem como medir a força daquela mão. Isso. Deixa O eu Eric voltar também com vai. você. O Eric também vai com a mão nas costas do jogador do Fortaleza. Quem é que tá ali? Não dá para ver, eu não consigo definir quem é que vai na bola. Acho que é o O centroavante, não Wesley é? vai na bola do jeito que ele queria, independentemente desse empurrão, só que ele foi infeliz. É, eu acho que houve uma infelicidade. E no você lance. vê a carinha que ele faz. É. Ele não reclama. O Isso que Wesley o não Djalminha reclama. falou já estava valendo ou ele falou a imagem rolando ainda? Já estava valendo. Então o pessoal em casa já discutiu. Ainda bem que eu não falei nenhuma besteira, Quer que eu porque fiquei em repita? dúvida Tá vendo? se estava valendo ou não o que a gente estava falando aqui. Mas é um bom ponto, né? Porque mas assim, se o árbitro também fosse guiar na reação do jogador, Djalma, Não é na reação. A mão tá clara nas costas, não tá Sim. a mão ali, ó, clara a mão nas costas. Mas você não sabe a força que foi essa mão. Agora, se o atleta cai no chão, é sinal que empurrou Sim, forte. mas o Eric Pulgar tá com a mão nas costas do atacante do Fortaleza também. então se marca uma coisa, em tese teria que marcar outra. né? O lateral do Flamengo, ele foi na bola. Ele foi na bola. Ele foi. E a E aí, carinha que ele Mas o e aí Luciano- ele recebeu a É o carga. Luceiro que tá na jogada, se não, Agora, se eu não a tô intensidade equivocado. da carga É o não dá pra Luceiro que saber. vai na bola. Se eu tiver errado, me Eu acho que corrija. é ele, sim. O Fabrício fala que é ele. Vejo que é o ele, sim, Luceiro. pelo barbinho. O Luceiro vai na bola, tem a mão aqui. Quando ele encosta a mão nas costas do Wesley, Ali, ó. o Wesley abaixa assim o corpo. E aí o Pulgar também tá com a mão nas costas dele. E a reação da defesa do Flamengo, inclusive do próprio Wesley, olha aí, não é de indignação porque foi empurrado. Senão todo mundo ia reagir. Isso conta muito. Conta muito. Conta muito o na árbitro olha decisão. ali e vê que o cara falou, porra, o cara deu Aconteceu azar, nada. não fez. Lógico. Não voltando, desculpa, né, não, mas falar. voltando do jogo do Corinthians, ou do São Paulo, ontem, eu vendo o jogo, a princípio eu achei que não foi mão pela convicção do Paulinho. Eu vendo o jogo, que o Paulinho já sai, ele não titubeou um minuto. Porque o cara, quando toca com a mão, ele dá aquela sabe, né? titubeada de comemorar, dá aquela olhadinha pro bandeira. E ele tava muito E aí o convicto. Wesley também não... E o Wesley não fez nada aí, eu A acho. curva da bola, Olha lá, a mão- a curva da bola prejudica Olha o lá, quando Wesley. encosta a por isso mão, que ele- não consegue cabecear para fora e cabecear para trás. Mas teve a mão ali? Teve. Mas não acho que foi o suficiente. Ele conseguiu pular do jeito que queria.
e foi infeliz, porque a bola faz uma curva e aí quando ele cabeceia, ele não tirou e Você ele não vê que- reclama, Agora, ninguém Sabe que reclama. jogador de Agora, futebol não Luiz, fala nada, nessa hora ninguém fala nada com ninguém, né? Eles só olham. Repara o olhar da defesa, todo mundo olhou pra onde? O que é uma pena, né? Porque Pra ele ele. melhorou muito Agora, defensivamente a- nos últimos Ele jogos. não tirou a bola dentro do gol? Não, ele jogou Também? muito bem. Não, ele jogou bem. Do time do Flamengo, ele jogou bem. E muito já injusto, tem a outra muito imagem, injusto ó. culpar o Wesley por isso. Eu vou me antecipar nesse lance aí para ser rápido, que é o seguinte, para mim, não percebo claramente que toca, mas acho muito difícil que o Pedro se jogasse, errasse o chute, se não tivesse tido alguma Mauro Naves ia interferência. ser igual a mim, é Pronto. confiar no Olha jogador, lá. tá vendo? Eu nessa O jogada. Djalminha no filme aqui, o cara falou que se joga mais que o Neymar, não confia nele, Nessa não. jogada Olha lá, ó. aí eu tô com o Mauro também. Eu acho que o Pedro não ia errar bolas Errar esse chute, com ela dominada. A bola tá E ontem, vendo a transmissão, Pedro- eu ouvi o Grafite falar o seguinte, que quando o jogador está em alta velocidade, tendo o toque, calçando por trás, é muito difícil manter o equilíbrio. Vê se o pé do Pedro pega na O coxa, Fortaleza na achou coxa que do foi jogador. um pênalti constrangedor Ela de vê ser se pega na marcado, coxa, mas, eu não, olhando ali... Na coxa do jogador que tá atrás, não. Vê se o pé dele não pega na perna ali em cima do jogador do Fortaleza, que atrapalhou. Na parte de cima. Na hora que ele levanta para chutar, Vê por trás, no outro ângulo. Passa, se passa. ele que no bate outro o ângulo. pé, né? Ele bate o pé na eu parte acho de que cima. não. Eu acho que o pé do cara pega no pé do repara Pedro. só. Não nesse ângulo. No ângulo que o Pedro tá de costas. O Pedro Vê o número chuta do ou nada. Pedro. O Pedro erra o chute e cai, gente. No ângulo que Ó, vê o número. não tem toque Não tem como nenhum. ele errar esse chute sem nenhum toque, Pascoal. No Cair ângulo- desse jeito. Não tem Se colocar toque. no outro ângulo. É constrangedor marcar um pênalti desse, gente. Pascoal, dá uma olhadinha. O pé do Pedro aí, nesse ângulo aí. Ó, Em ele cima- erra a bola. em cima o Pedro do Fortaleza sequer toca nele. Não, mas olha, o pé do Pedro bate na coxa. Não é que o jogador encosta, o pé do Pedro bate Então na não foi coxa. pênalti. Então não foi pênalti. Entendeu? Então foi o Pedro que se atrapalhou, chutou a atrapalhou perna do o cara. Não, mas o Pedro é que chutou o outro Pedro. Não, Esse, não tem toque. esse ângulo aí. O pé do Pedro é preto. Vamos ouvir o VAR, senão não dá isso. tempo que o programa tá acabando. Coloca aí. Foi o Atenção, VAR aí. o pé do Pedro do Fortaleza não atinge o pé do Pedro do Flamengo. E o do Também Flamengo acho. pode ter atingido Também o do acho. Fortaleza. Também acho que foi em cima. Então foi o do Fortaleza. Foi o toque em cima que faz o pé do Pedro desviar. Por trás do gol, se mostrar em câmera lenta, dá pra ver. Então, no o outro próprio ângulo. Pedro do Flamengo se complica chutando a perna do Pedro do Fortaleza. Fortaleza. Isso? Então, não Olha lá, é pênalti. O pé dele ó, bate- o lance limpo, ó, o pé o dele pé tá bate em limpo cima. embaixo. Tem VAR ó. desse Na hora lance? que Ó, chegou limpo pra bater na bola. Não tem toque É do nesse Pedro do momento aí, ó. Fortaleza. Nesse momento aí que a perna tá dobrada lá em cima ali, ó. Ali que bate aí atrapalha ele. Olha lá, o pé desviou. Isso, ele bateu na Olha coxa lá, do bateu na Pedro do coxa, o pé Fortaleza. desvia. Isso. Foi nesse momento. Exato. Aí se é pênalti ou não, Não, eu aí sei. não é, porque é ele que... Deus é pai. Ó, mas aí é ele do Flamengo é que Jesus. tocou no outro cara. Velho. Aí não foi. Então, aí eu não... Aí não era pra ser. Não tem VAR desse lance? Tem, mas não vai dar tempo de ouvir. Então nós vamos Só ficar que, com foi o nosso VAR. Só que foi por trás, né? Por trás? Não, não. O cara tá correndo atrás dele, Não, gente. não, o Só se o cara tiver... não, nem se ele o Pedro tiver não- com o Pedro com não freio tá a disco, vendo. ele consegue parar. O Pedro não tá vendo o cara. Então, não tá Sim, vendo. mas é o Pedro que chuta o Pedro do Fortaleza. Então não foi pênalti. O Pedro ia chutar a bola. Isso. Aí Apareceu bate... alguém, Não é mas possível, apareceu gente. alguém que atrapalhou ele. E aí? E deu no pé dele. Não, mas não deu na bola, deu no nada, pé. Deu no pé. Deu no Pô, pé, não deu na mais um bola. lance que divide opiniões. Ou seja, também é difícil apitar jogo É nesse muito país. difícil, é difícil. Bom final de